Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou ranquear, na minha humilde opinião, as principais habilidades que um ser humano precisa ter no mercado de trabalho. Isso considerando o contexto do cenário atual brasileirinho, beleza? Bom, sem enrolação, eu vou apresentar aqui para vocês as tier lists. Vamos lá. O primeiro tier é o tier prosperidade. Aquela habilidade, cara, que se você tem, você tá muito bem na fita, tá? É aquela habilidade que não só as empresas vão te procurar por causa daquela habilidade, como se você tiver em um lugar e desenvolver essa habilidade, provavelmente você vai subir de cargo. E são habilidades que podem até ser úteis para você que quer não trabalhar para alguém, mas para você que quer empreender, tá bom? Então, esse é o tier da prosperidade. Depois a gente tem o acima da média. Acima da média são aquelas habilidades que não são muito requisitadas, mas são acima da média. Só de você ter, você já sai na frente da maioria das pessoas. Depois a gente tem aquelas habilidades medianas que não fede nem cheira, mas em alguns casos vale a pena ter. Também temos aquelas habilidades que não te ajudam muito no cenário atual. E temos aquelas habilidades que você pensa que está te ajudando, mas está te atrapalhando, beleza? Bom, então esses são os nossos tiers e agora a gente vai começar a ranquear as habilidades. Bom, já vou começar logo com os dois pés na porta e falar que essa talvez seja a melhor habilidade para qualquer brasileirinho médio, tá bom? Se você tem ali em torno dos seus 17 até os seus 32 anos, cara, essa habilidade aqui abre portas, tá? Que é saber inglês. Saber inglês é uma habilidade muito importante. E aqui eu vou passar o meu contexto para vocês. Cara, saber inglês, no meu contexto atual, é tão roubado, é tão forte, que, por exemplo, eu posso pegar conteúdos de fora do Brasil e criar adaptações desses conteúdos aqui para o YouTube brasileiro. Só por causa disso já seria muito roubado, eu já colocaria dinheiro no meu bolso. Mas eu ainda considero isso mais importante, por quê? Porque quando eu trabalhava em subemprego, chão de fábrica, tinha um chão de fábrica que trabalhava comigo, isso, cara, quando eu era bem jovem, tá? O cara tinha em torno de 35 anos e ele sabia inglês, mas ele era chão de fábrica. E uma vez, um cara foi consertar uma máquina e esse cara era da Holanda. Ele veio da Holanda para consertar uma máquina aqui no Brasil, lá em São Paulo. E aí, o que aconteceu? Vários dos meus chefes não sabiam falar inglês com esse cara. E quem teve que falar inglês com ele? Pois é, o cara que era chão de fábrica. Automaticamente aquele cara ganhou uma moral imensa dentro da empresa, tá bom? Apenas pela capacidade de falar inglês. E no Brasil, inglês não é unanimidade, tá? Você vai entrar em várias empresas, vários locais, onde até mesmo as pessoas de alto cargo não falam inglês, tá? Então, se você souber inglês, você já está acima dessas pessoas numa hierarquia. É claro que na hierarquia da empresa, ele está acima de você, só que na hierarquia psicológica, na verdade, ele tá te mamando. Você tá por cima dele, porque você sabe inglês e ele não, tá? Então, inglês é top 1 da cadeia alimentar da prosperidade no mercado de trabalho. É a habilidade mais importante e mais essencial, beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou até deixar um link de um aluno meu de YouTube. Não sei se você sabe, eu tenho vários canais aqui no YouTube, mas eu vou deixar um link de um aluno meu que trabalha ensinando inglês através do YouTube, tá? O canal dele se chama Fluente Sem Diploma. Eu vou deixar o link na descrição porque ele tem um curso super top e é bem acessível. Firmeza? Bom, continuando, uma habilidade que é muito boa, ela é acima da média, mas é uma habilidade que precisa ser utilizada com sabedoria, é a capacidade de resolver problemas, tá bom? Por que essa habilidade exige um pouco mais de cuidado? É o seguinte, quando você tá trabalhando, cara, isso aqui nem serve só para empresa, tá? Isso aqui serve até para faculdade, colégio e qualquer meio social que você convive. Se você tá ali no meio da sua bolha, da sua comunidade, e você é o cara que resolve problemas, automaticamente você ganha moral entre as pessoas, tá bom? Só que
Aquela pessoa que sempre quer resolver os problemas, que sempre tem uma forma melhor de fazer aquilo, acaba atrapalhando aquela comunidade, aquele grupo de pessoas. Então, a capacidade de resolver problemas é uma boa habilidade, só que ela tem que ser usada na melhor hora possível. Vou dar um exemplo tosco aqui, tá? Vamos supor aí que você é de direita e você acredita em liberalismo econômico, tá bom? E todo mundo na sua empresa é de esquerda. Aí você tem uma tese que prova que liberalismo econômico é melhor do que marxismo. Essa é a sua tese. Pô, é óbvio que você está certo nesse contexto. Só que não é um contexto que é bom você apresentar uma resolução de problemas, tá? Existem alguns problemas que não devem ser resolvidos. Você precisa evitar conflito. Evitar conflito é mais importante do que resolver problemas. Só que existem alguns problemas que eles precisam ser resolvidos por motivo de força maior. E não é ficar brigando com um amiguinho por questão política, tá? É realmente coisas que vão fazer diferença na vida das pessoas. Então, utilizando da maneira correta, resolução de problemas é uma excelente habilidade. É acima da média, tá? Não entre prosperidade, mas é uma habilidade acima da média. Mas tem que saber utilizar no momento certo. Firmeza? Bom, agora uma habilidade... Não, essa aqui eu vou deixar por último. Essa eu vou deixar por último. Eu vou colocar aqui uma habilidade que atrapalha demais. Que é a habilidade de ser resiliente. Ser resiliente atrapalha demais. Por quê? Não sei se você percebeu, nós estamos na era digital. Nós estamos na era em que as pessoas assistem vídeos de 30 segundos. Nós estamos numa era que as pessoas leem livros de 60 páginas. É a era da correria, sabe? Então, as pessoas são muito imediatistas, tá? E qual que é o problema de não ser muito imediatista? Eu não tô falando que ser imediatista é um problema. Afinal, sempre que a gente começa a fazer alguma coisa, nós queremos o resultado rápido, beleza? A gente quer resultado rápido. E você ser muito resiliente pode ser uma coisa ruim, porque você pode ficar meses, anos, décadas esperando algo que nunca vai acontecer, tá? Então, na minha opinião, na opinião aqui do brasileirinho, cara, não vale a pena você ser uma pessoa resiliente. Você deve ser uma pessoa paciente. Resiliente, eu acho que não. No cenário atual que a gente vive, não se encaixa. A questão do resiliente não se encaixa. Porque a gente tá na era da dopamina, do conteúdo rápido, do prazer imediato, prazer momentâneo, tá bom? E a gente tem que se encaixar no contexto onde a gente tá. Se você sabe lidar com esse contexto e é uma pessoa paciente, beleza, mas se você for resiliente em alguns casos, você vai acabar sendo apenas bobo ou apenas estar perdendo o seu tempo. Então, resiliência não é algo ruim, mas no mercado de trabalho, no mercado super competitivo, você tem que dar o seu máximo, você tem que buscar resultado, e se o resultado não tá chegando, tente mudanças, tá? Tente mudanças. Não seja resiliente no sentido de ficar esperando uma coisa acontecer. Então, devido a isso, eu vou classificar aqui no atrapalha demais. Bom, uma outra coisa que é muito parecida com resolução de problemas, só que é ainda pior em como as pessoas te enxergam, é a proatividade, tá bom? A proatividade é uma coisa meio complicada nos dias de hoje, tá bom? Eu vou dar aqui os meus 2 motivos do porquê a produtividade é complicada. O primeiro deles é que a produtividade é complicada pelo fato de que as pessoas vão pensar que você é puxa-saco, por você estar fazendo coisas que nem sempre você deveria fazer. Esse é o motivo número 1. E é claro que se as pessoas pensam isso de você, você acaba sendo uma pessoa mal vista dentro da empresa, tá bom? Então, proatividade nesse sentido é algo ruim. E também tem a questão de que não compensa ser proativo nos dias de hoje, tá? Imagina que vamos imaginar um contexto de concurso. Você passou no concurso. Você vai ser proativo para quê? Você só precisa fazer o seu trabalho e pronto. Vamos supor aqui que você está na CLT. Você vai ser proativo para quê?
Você só precisa fazer bem o seu trabalho e acabou. Se você for proativo, o que você vai ganhar sendo proativo? Você vai subir de cargo? Nem sempre. Na verdade, existem habilidades que eu separei aqui que elas sim vão fazer você subir de cargo e ganhar uma outra função. E proatividade não é uma dessas. Proatividade é apenas uma habilidade que mais atrapalha, tá bom? Mas eu não vou classificar a proatividade aqui no atrapalha demais por um motivo. A proatividade é uma habilidade de pessoas que não têm preguiça, tá? Então, só pelo fato de você não ter preguiça, você já é uma pessoa acima da média. A maioria das pessoas são preguiçosas, tá bom? Então, a proatividade é algo bom porque mostra que você não tem preguiça, só que não é algo muito bom porque proatividade demais causa inveja, beleza? Então, vou deixar a proatividade aqui no vale a pena. Vale a pena ser proativo de vez em quando, nos momentos certos, beleza? Mas o que vale mais a pena é resolver problemas, tá? O proativo, ele faz qualquer coisa que tá... O tempo dele sobra, ele faz qualquer coisa. O resolver problemas, não. Ele vai em coisas pontuais e resolve dores daquela organização, beleza? São coisas diferentes. Bom, uma habilidade que eu acho muito, 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 muito boa, tá? É uma habilidade que é capaz de colocar muito dinheiro no seu bolso. E aqui a gente não está falando só de mercado de trabalho, a gente está falando também de empreendedorismo, de ser um autônomo. É a capacidade de vender, beleza? Então tá aqui, capacidade de venda. Capacidade de venda é muito importante, não sei se você sabe, mas tudo na vida é uma venda. Eu, quando abro o meu canal aqui no YouTube, coloco uma thumbnail, coloco um título para vocês, eu estou fazendo uma venda. Qual é a venda? De que o meu vídeo é bom, certo? Eu, quando me arrumo, saio de casa para encontrar uma pessoa, eu estou fazendo uma venda. Qual é a venda? De que eu sou bom para aquela pessoa, de que minha companhia é boa para aquela pessoa, certo? Então, tudo na vida é venda. Você vende para sua mãe que você é um bom filho. Você vende para sua esposa que você é um bom marido. Você vende para os seus amigos que você é confiável. Tudo é venda, tá bom? Então entenda isso. Tudo na vida é venda. Agora, o que é melhor? Saber se vender ou falar inglês? Na minha opinião, falar inglês ainda vence, ok? Bom, já que a gente falou de venda e que tudo é se vender, tem uma outra habilidade muito parecida, que é a de autopromoção ou fazer o seu próprio marketing, tá bom? Essa daqui é uma habilidade diferente de se vender, tá? A autopromoção aqui é no sentido daquela pessoa que tenta demonstrar que ela tem valor, tá bom? E aqui, eu acho que isso não ajuda muito. Eu acho que vale mais a pena você demonstrar resultados, você gastar seu tempo demonstrando resultados, do que você simplesmente falar que você é bom, tá? Então, resultados falam por você. Você não precisa de marketing próprio. Você só precisa do básico, tá bom? Mas marketing para você mesmo é igual chupar o próprio pau. Não dá muito certo, tá? Então, vou considerar aqui que essa é uma habilidade que não ajuda muito. Ela talvez não atrapalhe tanto, mas ela não ajuda muito. Saiba vender, que é melhor, porque aí você vai conseguir se vender corretamente e também vender coisas. E, cara, isso é muito valioso. Bom, uma habilidade também acima da média, tá? Na verdade, não é uma habilidade, são duas, tá bom? Essa habilidade aqui, ela é a top 1 do acima da média, tá? Eu não classifico ela como prosperidade, por quê? Porque as pessoas já notaram isso. Então tem muita gente estudando isso. Tem muitas pessoas hoje em dia que são boas nisso, que é oratória e didática, tá bom? Duas habilidades extremamente importantes. Saber falar em público e saber ensinar. Eu coloquei as duas juntas aqui nesse pacote. Bom, vamos lá. Por que isso é importante? Cara, 10 anos atrás, quando não existia internet, as pessoas tinham muita vergonha de falar em público, tá? Então, não era incomum numa sala de aula, o pior dia da aula, o pior dia do ano era o dia de apresentar trabalho. Isso no ensino médio. Na faculdade, então, cara, eu conheço várias pessoas que se formaram, a pessoa tem diploma,
pode trabalhar no ensino superior e a pessoa não sabe falar em público. E aí, o que aconteceu? Essa é uma habilidade tão importante que as pessoas começaram a estudar sobre isso. Então, hoje em dia, como eu trabalho aqui no YouTube, né, eu tenho mais conhecimento do YouTube, mas deve existir no Instagram, no TikTok também, você encontra canais de pessoas que ensinam sobre oratória. Um desses, acho que é o Professor da Oratória. Não tem o canal aí do Professor da Oratória? É um canal bem interessante. Ele te ensina a falar bem em público. Cara, hoje em dia, eu não classifico como prosperidade porque muitas pessoas já estudam isso. Então eu vou dar uma dica aqui pra você que é matadora. Se você não consegue falar em público, essa é a primeira coisa que você tem que estudar. Por quê? Porque se você não sabe falar em público, adianta você saber vender? Não, porque você vai ter timidez na hora de venda. Se você não sabe falar em público, se você tem vergonha, adianta você saber inglês? Não, porque na hora que você for conversar, você vai ficar com vergonha e não vai desenvolver seu inglês corretamente. Então, essa habilidade aqui, ela é essencial principalmente porque ela alavanca outras habilidades suas, tá? E aí tem o plus do oratória, que é uma habilidade que pessoalmente eu sou muito bom nessa habilidade, que é ter didática, tá bom? Então a gente pode classificar o cara que é bom na oratória, tá? Muitas pessoas estudam isso, e ainda tem o plus, é o cara que é bom na didática, o cara é bom em falar em público e ainda é bom em ensinar, tá? Se você é bom em falar em público, se você é bom em ensinar, aí você tá no prosperidade, certo? Eu mesmo criei uma rede de canais aqui no YouTube ensinando as pessoas, canais de tutoriais. Então eu sou a prova viva que essa habilidade aqui é incrível, tá? Mas eu vou considerar aqui que a maioria das pessoas já está estudando isso, então não é uma habilidade tão diferencial assim. No passado foi muito importante, hoje em dia ainda tem muita relevância, tá? Só que digamos que a geração Z já tem uma malemolência maior na hora de falar em público. A geração Y era muito, muito travada e a geração Z já tem mais facilidade com isso, até mesmo por causa do TikTok, redes sociais, eles se expõem mais em público, beleza? Bom, uma outra habilidade que não ajuda muito, tá? É uma habilidade legal de você ter, mas não te ajuda muito, é a capacidade de negociação. Tá? E ela é diferente de vender. Vender, você vai vender provavelmente para alguém que está precisando de algo seu. Tá? Então você está se vendendo ali como um encaixe perfeito, uma solução perfeita para alguém. Agora, a negociação depende de convencer. Okay? No mercado de trabalho, negociação não te alavanca muito. Pelo simples fato de que os salários são tabelados, as horas são tabeladas, etc. Se a gente estivesse falando aqui no contexto norte-americano ou estadunidense, como você preferir, tanto faz para mim, se a gente estivesse falando de Estados Unidos, onde você tem a capacidade de negociar as horas e o salário, aí, meu amigo, era top 1 disparado. A capacidade de negociação ia ser muito importante. Cenário de Brasil, onde tudo é tabelado por baixo, tudo é nivelado por baixo, não vai te ajudar muito não, tá? Bom, uma coisa que também que não te ajuda muito, principalmente considerando o Brasil hoje em dia, o Brasil, cara, a CLT no Brasil, não sei se vocês já perceberam, o subemprego principalmente, é o ambiente do ri-ri, levei vantagem, tá? Então, essa habilidade que eu tô classificando aqui como uma habilidade que atrapalha demais é a empatia, tá? Empatia no mercado de trabalho atrapalha e muito, tá? Não estou falando que você tem que ser uma pessoa dura, um coração de pedra, não estou falando isso. Eu estou falando cuidado, porque eu já sou uma pessoa mais vivida, eu já trabalhei em todo tipo de emprego, eu já fiz faculdade, já fiz curso superior, eu já fiz ensino médio, assim como provavelmente você está fazendo agora. Eu já trabalhei, cara, em todo tipo de emprego. Você tem empatia pela pessoa, você ajuda a pessoa na primeira oportunidade, ela te passa a rasteira. Lembre-se, você está falando de contexto de Brasil, tá? Então você pode ter empatia, sim, mas tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado. Na maioria dos casos, vale muito a pena tu focar no seu trabalho e viver sua vida, tá? As pessoas vão conseguir resolver os problemas delas mesmo sem a sua ajuda, ok? Bom,
Continuando, eu já vou colocar aqui uma habilidade no acima da média, é a habilidade de ser bonito, tá? Eu coloquei aqui, eu sei que muitos criadores de conteúdo que fazem tier list sobre emprego, falam de empregos, concursos, etc. Eu sei que essas pessoas são muito hipócritas, mas eu não tenho nada disso. Eu sei que uma das principais habilidades hoje em dia que uma pessoa pode ter é ser bonita. Uma pessoa bonita vai crescer muito mais rápido na vida do que as pessoas feias, pelo simples fato de que ela é bonita, tá bom? E se você quiser superar uma pessoa que é bonita, tá? O que você precisa fazer? Focar nas habilidades que conseguem superar isso. Habilidade de venda, tu pode ser um bom vendedor e feio, tá? Porque você vai fazer o produto se falar mais alto. E saber inglês é muito mais importante do que ser bonito, tá? Ser bonito e ser ruim em todo o resto não ajuda muito. Agora, se você é bonito, se você sabe vender, se você fala inglês, meu amigo, o céu é o limite. Bom, uma outra habilidade que eu considero bem importante, principalmente porque é uma habilidade que alavanca todas as outras, e eu vou classificar ela em top 1, é a curiosidade, tá? Por que a curiosidade é a melhor habilidade de todas até agora nessa tier list? Pelo simples fato de que o curioso, ele vai atrás de proatividade. O curioso, ele vai atrás de saber oratória. O curioso, ele vai atrás de saber resolver problemas. O curioso, ele vai atrás de aprender inglês. O curioso, ele vai atrás de ser bonito. Mas isso é genética, não adianta. Mas o curioso vai atrás de saber de vendas também, tá? Então, ser curioso é muito, muito importante. Sabe aquelas pessoas? Você deve conhecer aquelas pessoas. O cara chega pra trocar ideia com você. Aí o cara fala: nossa, cara, eu tava assistindo uma partida de futebol e foi isso e aquilo. Aí beleza. Daqui a 2 meses, o cara chega em você e fala: nossa, eu tava jogando um jogo e era assim, assim, assim. Aí beleza. Depois para. Aí depois você encontra ele. Ele: nossa, eu assisti um filme que foi isso. Aí depois para. Aí depois ele: nossa, entrei numa faculdade de engenharia e foi isso e foi isso. Aí depois ele larga a faculdade de engenharia e vai pra de arquitetura. Aí ele larga de arquitetura, vai pra de artes. Aí ele larga e vai. O cara não sabe o que ele quer porque ele gosta de tudo. O cara gosta de qualquer coisa, tá? A questão é que essas pessoas têm um hiperfoco. Elas entram numa área, aprendem tudo, depois saem. Depois entra numa outra área, aprende tudo, depois sai. Depois entra numa outra área, aprende tudo. O cara não tem foco, ele gosta de tudo. Essa habilidade é muito, mas muito valiosa. Essa habilidade é muito valiosa. Por quê? Porque quando chega lá nos 30, 35 anos, o cara sabe inglês, o cara viajou para um monte de país, o cara fez um monte de faculdade, o cara fez um monte de curso, o cara teve um monte de relacionamento, conheceu um monte de pessoa. Então o cara é uma pessoa muito acima da média porque ele viveu demais, ele tem muita experiência para contar. E no mercado de trabalho, você ter essas experiências é muito útil. Esse cara é o completo oposto daquele cara que chega nos 30 anos e não tem experiência de trabalho nenhuma, só fez faculdade. E aí? Quem você contrataria? O cara que é multi-habilidoso ou o cara que só tem o diploma? Esse é o problema, entendeu? Então, entendendo o contexto do cara curioso, o cara curioso, ele é absurdo, tá? Ele é absurdo. Se você tiver um cara curioso aí no seu ciclo social, aí na sua bolha, cara, escreve aqui nos comentários: cara, eu conheço alguém assim. O cara é doente, ele aprende tudo muito rápido e depois enjoa e parte pra outra coisa. Essa pessoa é muito valiosa. Essa pessoa consegue fazer de tudo. Ela é versátil, ela tem muitas habilidades. Ela provavelmente é uma pessoa que se dá bem com todo mundo. Provavelmente é uma pessoa que treina ou que faz várias atividades, joga bola no final de semana, treina, ela sabe dirigir um carro, ela sabe pilotar uma moto. Então ela tem muitas habilidades porque ela é curiosa, tá? Então, o curioso vai se dar muito bem no mercado de trabalho, seja lá qual for a área que ele quiser escolher, mas o curioso também vai se dar bem na vida, tá? Porque curiosidade é muito útil. Bom, uma habilidade que já foi muito interessante hoje em dia, não ajuda muito, é espírito de liderança. O cara que tem espírito de liderança, que não é um espírito de liderança treinado, existe o espírito de liderança treinado, tá? Até funciona. Mas existe o cara que tem o espírito de liderança mesmo. É aquele cara que desde pequeno ele é acostumado a conversar com muitas pessoas, ele é o cara ele é a criança que se destaca mais entre os amigos, é a criança que fala mais, é a criança que tem as ideias de brincadeira da turma, tá? Então existe sim.
essa personalidade do espírito de liderança. Qual que é o problema hoje em dia? O problema é que a gente está numa sociedade que é dominada por boomers. Os boomers dominam a sociedade. E você acha que um boomer, dono de empresa ou executivo de alto escalão, gosta de um cara da geração Z com espírito de liderança? Não, ele não gosta. Na verdade, ele odeia isso. Por quê? Porque ele tem medo, tá? Os boomers são incompetentes por natureza. E eles têm medo da geração Z. Afinal, você já cresce com o celular na mão. Você já cresce multi-habilidoso. Você já cresce provavelmente um cara curioso. Então, você ter espírito de liderança causa medo nesses caras. Você pode até ter o espírito de liderança, pode até ser bom. Só que se você demonstrar, dependendo do contexto, vai te atrapalhar demais. Hoje em dia não é uma habilidade que ajuda muito, tá? Pro início do início da geração Y, espírito de liderança, principalmente em cargos industriais, trabalhar em chão de fábrica, o espírito de liderança fazia você crescer muito rápido. Hoje em dia esse contexto não é mais o mesmo, ok? Bom, uma outra habilidade é interessante, tá? Mas ela só é interessante quando você já tem uma certa... Quando você já está por cima de uma certa hierarquia na sua empresa, é uma habilidade que vale muito a pena, é a capacidade de manejar pessoas, tá? De entender quem é melhor para tal coisa, de que pessoa executa melhor uma função, tá bom? É um manejamento humano, tá? É basicamente manejar pessoas, entender o comportamento humano, entender as habilidades da pessoa e que área ela pode executar com mais destreza, podemos dizer isso. Bom, é uma habilidade útil quando você é um bom líder, tá? E quando você já é líder, essa habilidade é útil. Mas ela não é uma habilidade acima da média, também não é uma habilidade que vai te dar prosperidade, tá? Se a gente coloca o contexto aqui de autônomo, pessoa que tem uma pequena empresa, a habilidade sobe muito, tá? Ela pode ser a pior aqui do nível de prosperidade. Porque, imagina, tu tem uma empresa e tu tem uma startup de 20 pessoas, se você sabe manejar essas pessoas corretamente, pô, isso é muito útil, tá? Isso é muito útil, mas a gente está considerando aqui o baixo clero, o brasileirinho médio. Então, no nosso caso, cara, só vale a pena mesmo, tá bom? Bom, uma outra habilidade que muitas pessoas são hipócritas e não falam, tá? Mas é uma habilidade que dá para você explorar muito bem no mercado de trabalho, é a habilidade de ser mulher, tá? Ser mulher hoje em dia é uma habilidade acima da média. Não é tão importante quanto ser bonito. Se for uma mulher bonita, pô, tem muita chance de crescer em qualquer âmbito profissional da sua vida, mas ser mulher já é de grande ajuda. Por exemplo, em testes de concurso, as atividades que uma mulher tem que fazer durante as provas do concurso são mais simples do que o do homem, tá? Devido ao biotipo. Uma outra coisa é que, em alguns casos, pode existir cotas para mulheres, tá bom? Então, considerando tudo isso, a habilidade de ser mulher, não é habilidade, na verdade é uma sorte, né? É o acaso de ser mulher, pode ser útil sim em alguns casos. Bom, uma outra habilidade que também já foi muito útil, e hoje ainda é uma habilidade que vale a pena, é a habilidade de ter jogo de cintura e saber trabalhar em equipe, tá? Existem pessoas que são extremamente habilidosas, pessoas que estudam a vida toda, são pessoas cultas, são pessoas fantásticas, só que elas têm muita dificuldade de trabalhar em equipe, tá? E quando você tem dificuldade de trabalhar em equipe, você transforma o seu ambiente de trabalho num lixo. Fica um ambiente de trabalho insuportável, tá? Então tome muito cuidado, saiba trabalhar em equipe, tá? Não é uma habilidade acima da média, é o básico que você precisa para viver em sociedade, tá bom? E aqui vale para todo mundo, vale até no seu contexto aí de família, tá? Saiba trabalhar em equipe. Eu vou admitir para vocês, eu não sou a pessoa que sabe muito bem trabalhar em equipe. Até por isso, trabalhando aqui no YouTube, eu tenho pouquíssimas pessoas que trabalham comigo, tá? Minha equipe é bem enxuta, porque eu não tenho essa facilidade, tá? Mas, cara, é uma coisa que eu devia tomar vergonha na cara e fazer melhor. Porque senão seu ambiente de trabalho fica uma porcaria, cara. Então saiba trabalhar em equipe. Trabalhar com uma, duas pessoas igual eu trabalho hoje em dia é mais tranquilo, tá? As pessoas se entendem.
Agora, quando você está num contexto ali de empresa que envolve 50, 60 pessoas, faculdade, 40 pessoas, vixe, aí é difícil. Aí é complicado, muito bate-boca. A gente sabe também que a mulherada cria uma inveja uma da outra. Então, se você é mulher, você tem que tomar mais cuidado ainda. Então é isso. Trabalhar em equipe é o básico que você precisa, é o básico, tá? É uma coisa que você tem que se policiar, ok? E para terminar, é a capacidade de aprender. Capacidade de aprender junto com curiosidade ajuda muito. Viajante, brasileirinho, YouTube sem mimimi, Lucas, me chame como quiser. Por que você fala que capacidade de aprender é importante? Pessoal, é o seguinte. Imagina, eu falei para vocês que inglês é importante. Capacidade de aprender envolve aprender inglês rápido, tá? Mas o que de fato é a capacidade de aprender? Falar capacidade de aprender é uma coisa muito aleatória. O que de fato é isso? Capacidade de aprender é a capacidade de você sentar a bunda na cadeira, tá? Sentar a bunda na cadeira e estudar. Você tirar 3 horinhas do seu dia e estudar. Isso é capacidade de aprender, não tem mágica. Nossa, eu conheço alguém que o cara aprende muito rápido. Não, não tem mágica. A diferença é que você ficou jogando LOL e Fortnite e o cara sentou a bunda na cadeira e foi estudar. É isso. Só que por que essa habilidade é tão rara? As pessoas não querem fazer o básico, as pessoas não querem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que não é uma coisa que você é obrigado a fazer, mas é uma coisa que eu fiz, tá? Você não é obrigado. Nos meus tempos de faculdade, eu demorava 2 horas e meia para chegar na faculdade. E eu ia às 2 horas e meia estudando e voltava estudando. Às vezes, eu dormia de tanto estudar no ônibus. Então, enquanto as pessoas estudavam nas 5 horas de aula da faculdade, eu estudava às 5 horas igual a eles e estudava mais 5 horas, às vezes até mais, porque o trânsito de São Paulo é fogo. Às vezes estudava até mais do que 10 horas por dia o mesmo tema que eles estavam estudando. Vocês têm noção disso? Cara, eu estudei com muitas pessoas que iam pra faculdade de carro, de Uber. Eu ia de ônibus e ainda estudava. Não estou falando que você tem que fazer a mesma coisa. Se você quiser voltar do trabalho, da escola, voltar dormindo no ônibus e no metrô, tudo bem, eu não vou te julgar, tá bom? Mas você tem que ter o seu tempo de estudo. Não existe uma mágica em saber como aprender rápido. Não existe uma mágica para isso. A mágica é sentar a bunda na cadeira e estudar. Pouquíssimas pessoas hoje em dia conseguem fazer isso. O nível de dopamina, eu já falei isso várias vezes nesse vídeo, né? Mas o nível de dopamina do brasileiro médio é surreal. Cara, esse vídeo aqui vai ter uns 30 minutos. Esse vídeo vai ter uns 30... Cara, a retenção desse vídeo aqui não vai passar de 5 minutos. A maioria das pessoas só assistem 5 minutos de vídeo. E tá tudo bem, eu não me importo. Mas você que ficou aqui até o final, deixa um comentário aí abaixo e fala: eu fiquei até o final, eu fiquei até a dica de ouro. É exatamente isso, tá? Se você tem a capacidade de sentar a bunda na cadeira e estudar, cara, tu já tá na frente de milhões. Não é de milhares, não, é de milhões, tá? Então, é isso. Por que o curioso ainda vai ficar na frente do cara que tem a capacidade de aprender rápido? Porque o curioso, ele já tem a capacidade de aprender rápido. Se você é curioso, você já tem essa capacidade aqui. O curioso, ele já faz meio que sem querer, porque ele tem curiosidade e ele estuda meio que de tabela, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a minha lista, tá? Na minha opinião, essas são as principais habilidades que você tem que ter. As melhores e as piores. Faltou alguma? Fala nos comentários aqui abaixo. Sugestão para uma outra tier list? Também mande nos comentários aqui abaixo. E é claro, se inscreva no canal e deixa o like. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.